Porque a igreja, ela começou no Jardim do Éden. Ok? Ela começou lá no Jardim do Éden. A minha impressão, lendo a Escritura, que os dois primeiros crentes que nós temos foram os nossos primeiros pais. O senhor Adão e a senhora Eva. Porque, mesmo tendo eles quebrado a aliança com Deus, Deus usou de graça sobre eles para que eles crescem. E eles dão toda a mostra de terem crido na promessa de Deus. Naquela promessa primeira, de que eles teriam um descendente, de que o descendente ia fazer o quê? Ia pisar a cabeça da serpente. Então, nós temos evidências na Escritura, evidências teológicas, de que os primeiros crentes surgiram lá naquele comecinho. E essa igreja se desenvolveu ao longo do tempo do Antigo Testamento, primariamente com um povo chamado povo de Israel. Esse povo de Israel teve a sua contribuição no processo de desenvolvimento da igreja veterotestamentária. E aí, então, quando o Senhor Jesus veio, prometido e pregado por aquela igreja do Antigo Testamento, ele cumpriu uma obra. E ele, então, a partir daí, ele dá uma nova direção, um novo rumo à maneira como a igreja dele, que já operava desde Gênesis, passa a operar. Esse novo rumo, ele é dado para nós nos evangelhos, ele é mostrado historicamente no livro de Atos, e ele é esclarecido teologicamente nas chamadas cartas e epístolas que vêm depois do livro de Atos. Então, nós temos o Evangelho, os Evangelhos que mostram como Jesus fez, o livro de Atos, que é um livro histórico, que nos mostra como o desenvolvimento se deu e aconteceu, e as cartas e epístolas que mostram, que desenvolvem os conceitos que a igreja deve seguir a partir de então. E logo nós vamos trabalhar no livro de Atos, aonde nós vamos conseguir enxergar a respeito da identidade, do DNA da igreja, através dos atos do Espírito Santo, por meio dos apóstolos de Cristo Jesus. O livro chama-se como? Atos dos Apóstolos, não é? Mas quando a gente começa a observar o que está acontecendo no livro de Atos, a gente vê que tudo que estava por trás dos apóstolos era efetuado pelo Espírito Santo. Então, na verdade, é o Espírito Santo agindo na vida dos apóstolos para que a igreja tenha agora esse desenvolvimento neotestamentário de uma maneira surpreendente, de uma maneira abrangente e de uma maneira pedagógica, para que nós pudéssemos olhar para a história, entender a história e entender a respeito da nossa origem, a respeito da nossa identidade. Então nós vamos ler os 11 primeiros versos do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, e vamos nessa manhã tentar entender o que é que aconteceu aí e o que é que nós então devemos fazer. Atos capítulo 1, os 11 primeiros versos. Diz assim a palavra de Deus: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes, também depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes,
Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o dia em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Vamos orar? Pai bendito, estamos diante da Tua palavra santa, inspirada, verdadeira, real, com toda a verdade e com toda a clareza com que o Senhor a fez inspirar, escrever, transcrever, registrar para o nosso conhecimento. E nós pedimos então que nos dês a sabedoria, que nos dês a iluminação do Teu Espírito Santo, para que, voltando a essa palavra hoje, nessa manhã, ó Pai, possamos entender a Tua vontade e possamos, ó Deus, nos conhecer melhor como igreja do Senhor Jesus Cristo e como igreja aqui na Barra Funda. Abençoa cada um de nós, ó Deus, nos dando sabedoria para ouvir a Tua palavra. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Muito bem, então, como é que a igreja do Senhor Jesus continuou depois que o Senhor Jesus veio à terra, realizou a sua obra, passou pela sua morte e passou pela sua ressurreição? Essa é a história do livro de Atos. O livro de Atos, interessantemente, se você pegar e for ler, quando você chegar ao fim, você vai ver que, como literatura, ele traz a um leitor comum uma frustração tremenda. É uma frustração. É igual algumas séries que a gente assiste na TV, e você chega no último capítulo e você tinha assim aquela expectativa de um grande desfecho, e a série termina como? Sem você saber para onde ela termina. E tem algumas que é pior, né? Porque não tem a próxima temporada. Essas aí dá vontade de falar assim, não é possível. Ou você suicida ou você mata o cara que escreveu, né? Mas o livro de Atos é muito interessante porque é o começo de uma série que termina da seguinte maneira, ao fim da história. Vou ler para vocês os 2 últimos versículos de Atos. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. E aí? Você esperaria o quê? Que a história acabasse, sei lá, com Paulo, né? Numa apoteose. Não, ele estava preso, ensinando essas coisas referentes ao reino. Como é que eu vou saber o fim dessa história? O fim está escrito no livro de Apocalipse. Então você vai ter que ler o livro de Apocalipse para entender o fim dela. E o meio, pastor? Onde eu encontro? Deixa eu falar para vocês. Está aqui. Está exatamente aqui o meio da história. Queridos, essa é a beleza do Evangelho. Nós somos parte dessa história que o Senhor Jesus encaminhou desde o Éden.
e chamou cada um de nós para fazer parte dela. Eu sou parte da igreja, da história da igreja de Jesus Cristo, no dia 11 de setembro de 2016. Serei parte dessa história até o dia que o Senhor me levar, que eu não sei quando é, pode ser hoje. E serei eternamente parte dessa história, a partir do dia que o Senhor Jesus me levar. Eu sou parte da igreja, eu sou membro do corpo de Cristo, eu sou membro daquilo que vocês são. Nós somos um corpo, nós somos uma igreja, nós recebemos um Espírito, nós recebemos um batismo. Ah, queridos, não existe história mais gloriosa do que essa. Eu não sou capaz de entender alguém que despreze a igreja de Cristo. Não sou capaz. Eu posso até entender alguém que tem alguma bronca com alguma igreja local, alguma coisa que aconteceu aqui ou ali e se desentendeu por alguma razão, mas desprezar o corpo de Cristo não faz parte do caráter do cristão. O cristão, ele ama essa história da qual ele é parte. E ele, quando é legítimo, ele abraça essa história, porque ele sabe que é a história dele. Você não queria ter controle da sua história? Isso é legal, né? Eu saber tudo que vai acontecer essa semana, tudo que vai acontecer na outra, eu projetar todas as coisas da minha vida Mas nós não temos esse controle, mas nós sabemos a história da qual nós fazemos parte. Assim continuou a igreja do Senhor Jesus Cristo. E ele chamou um homem, um médico, chamado Lucas, para escrever essa história, para que nós a soubéssemos. Lucas, o gentil, ele começa o seu livro dizendo: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. E a palavra Teófilo significa amigo de Deus. Amigo de Deus. Eu escrevi o primeiro livro, desde o nascimento até a ascensão. E como é que você sabe disso? Você vai lá no Evangelho de Lucas. E você pode ler essa primeira parte, ou essa parte da história que está ali registrada. E a gente então descobre coisas tremendas. A gente vê o finalzinho do livro de Lucas, que se encaixa perfeitamente com esse comecinho do livro de Atos. E aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Não é isso aqui o finalzinho do nosso texto? Então Lucas pega e faz esse link, essa conexão da temporada 1 com a temporada 2. E a temporada 2 fica em aberto para você fazer parte dela. E aconteceu então, ele ia se retirando, sendo elevado para o céu, eles adoraram, voltaram para Jerusalém, foram tomados de grande júbilo, estavam sempre no templo louvando a Deus. E a história então, da primeira temporada, ela mostra algumas coisas gloriosas. A primeira delas, mostra-nos como a fé deixou de ser encaminhada por meio do antigo judaísmo para mostrar-se agora uma história universal. A gente sabe, a gente já estudou várias vezes, nós já estudamos Abraão, por exemplo. Deus chamou Abraão para ser uma grande nação, um grande povo, grandes reis viriam dele, lembram? Deus encaminha a história do seu povo por meio de uma etnia, que são aquele povo do Antigo Testamento. Deus, ao longo daquela história, ele vai dando umas dicas para a gente que a história ia mudar. Que no segundo, como é que chama aquele quando você tem alguma coisa na primeira temporada que é referenciada lá na outra temporada? O spoiler é o próprio autor dando uma dica do que vai acontecer lá na frente. Quando eu leio lá, então vamos dividir diferente as temporadas. Eu tenho a temporada do Antigo Testamento, eu tenho a temporada dos Evangelhos e eu tenho a temporada de Atos agora.
Lá na primeiríssima temporada, então, que é aquela primeira que eles fazem de teste, não é? É o piloto, vai? Que não é piloto porque a gente já sabe que ia dar certo, né? Mas lá naquela primeira temporada, ele começa a dar umas dicas de algumas coisas que iam acontecer. Uma delas é a inclusão dos gentios no meio do povo de Deus. Então a gente vê gente que não é parte do judaísmo sendo incluída. Opa, peraí, parece que Deus tinha escolhido tão especificamente que seria esse povo, mas de repente ele traz uma mulher estranha ao povo de Deus para viver no meio do povo de Deus. Uma mulher chamada Tamar. E ela passa, ela tem um capítulo da temporada dedicado a ela, que está lá em Gênesis capítulo 38. Depois vem uma outra mulher chamada Ruth. E assim Deus vai trazendo essas pessoas. E você fala assim, mas por que Deus pega essas pessoas que não são parte do povo de Israel e colocam no meio? Aí quando a gente chega aqui no Novo Testamento, Deus escolhe um gentio, alguém que absolutamente não é parte da história original e traz para dentro do cenário e faz com que ele relate a história, para mostrar que essa história agora é universal. Que o fim da história é com gente de toda língua, todo povo, toda raça, toda nação. Eu gosto de lembrar isso aqui na nossa igreja. Se a gente pegar aqui os nossos sobrenomes, nós vamos ter muitos de origem portuguesa. Nós vamos ter os Silvas, os Ribeiros. Dizem que eu tenho uma ascendência alemã por causa do meu sobrenome, não é? Tem gente que diz até que se eu ficasse só com um bigodinho curtinho assim, eu ia ficar parecido com alguém. Eu rejeito. Nós temos ascendência de quantos países aqui dentro? Nós temos gente aqui da Itália, nós temos gente aqui da Escócia. Quem mais? De onde vocês vieram aí, gente? Vocês sabem as suas ascendências? Alemanha, Espanha, Holanda. Opa, libanês, português. Tem gente de um país chamado Maranhão. É um país. Tá certinho. A menor dúvida. Nós temos os nossos nativos. Gente que é daqui mesmo, que se misturou nesses outros povos e que representa de maneira viva toda raça, toda língua, todo povo, toda nação. A igreja agora é uma igreja tremendamente e verdadeiramente, para fazer uma distinção bem clara, universal. E o Senhor Jesus, então, vai abrindo a mente até dos mais fechados, como Pedro, que Deus não faz acepção. Está lá no livro de Atos 10. Puxa vida, eu estou descobrindo uma coisa. Deus não veio só para os judeus. O Messias veio para todo mundo. Gente de toda raça, língua e nação. Aquele que aprende a amar a Jesus é recebido por Ele. Então essa é a grande primeira mensagem. Que a nossa igreja, a igreja local e a igreja universal de Cristo, ela não será conhecida por uma etnia. Ela não será conhecida por uma língua. Ela não será conhecida por ser de uma raça. Mas ela será conhecida por ser a Igreja Universal de Cristo e daqueles que temem e fazem o que é justo e aceitável diante de Deus. Isso vai nos ajudar uma coisa no futuro, queridos. Sabe o que mais mata igrejas? É quando elas esquecem do seu DNA, que vem dessa mistura. E elas começam a ficar preocupadas consigo mesmas.
Elas passam a ser igrejas que olham só para o seu próprio umbigo. Elas não conseguem ver o mundo à sua volta. Elas não conseguem entender o seu papel na história. Elas não conseguem enxergar a sua relevância no bairro onde elas estão. Quando nós fomos começar a igreja, alguém falou assim, eu falei, vai ser a igreja presbiteriana na Barra Funda. E um amigo falou assim, Barra Funda? Mas que nominho, hein? Fala a verdade. Aliás, quando eu vou colocar o meu endereço, eu tenho que me humilhar ao ponto de escrever assim, é a Várzea da Barra Funda, tá? Eu tenho grande alegria de morar na Várzea da Barra Funda. Ah, ia ser tão bonito se eu morasse onde... Pacaembu, né? Alto de alguma coisa, não é? Porque sempre tem nada. Eu moro aqui e eu quero ser relevante nesse lugar aonde nós estamos. E se não tiver nenhum outro orgulho, foi aqui que nasceu o futebol de várzea, tá? É isso mesmo. O famoso futebol de várzea nasceu aqui na Barra Funda. Por isso que tem aqui os CETs. E eles convocavam pelo jornal, no domingo de manhã, os times para virem jogar no domingo às 3 horas da tarde. E aí que nasceu o famoso futebol de várzea. Então, mas não deve ser esse o nosso orgulho. Nosso orgulho tem que ser outro. O nosso orgulho tem que ser o fato de que nós somos parte de uma igreja universal que é relevante no lugar aonde Deus a colocou. E então o Evangelho de Lucas narra essa história de Cristo que se desenvolve, e ele vai então nos abrir, nos descortinar uma história, num livro que fala sobre uma obra completa, porém uma obra que deve ser continuada. Pastor, como é que funciona? Se está completa, como é que ela é continuada? Olha só, ele diz assim, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Então Jesus fez e Jesus ensinou. O que Jesus veio fazer? O próprio livro de Lucas diz, capítulo 19, versículo 10. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Foi isso que Jesus começou a fazer. E ao longo da história de Jesus Cristo, a gente vai encontrando Jesus salvando, Jesus buscando perdidos. Então, queridos, uma coisa, nós somos igreja e nós somos a comunidade daqueles que Deus chamou para fazerem um serviço e uma obra. Então, hoje nós somos a comunidade dos salvos. A comunidade dos salvos tem um papel, buscar o perdido. Porque esse perdido vai tornar-se um adorador do nome de Deus. Então, o alvo maior é a adoração. Mas nós buscamos o perdido para que ele aprenda e para que ele venha adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. Como Jesus veio fazer isso? Nós temos episódios no Evangelho de Lucas e em outros lugares. No finalzinho de Lucas, Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Jesus veio com o objetivo específico de cumprir um ministério, de morrer pelos perdidos. E só quem pode morrer pelos perdidos é Jesus. Você não pode morrer pelos perdidos. Você não pode dar o seu sangue por um perdido. Quem dá o sangue por um perdido é Cristo. Nesse sentido, a obra de Cristo é completa. Ele já fez, ele já terminou. Eu posso beber dessa obra de maneira plena, viver dessa obra. Aliás, o Evangelho de João usa uma expressão interessante. Jesus estava na cruz, é o mesmo episódio da crucificação de Cristo. Jesus estava na cruz e ele disse, eu estou com sede, alguém deu uma esponja com vinagre, alguém bem bonzinho, né? E quando ele tomou o vinagre, ele disse essas palavras, está consumado. Está terminado, está acabado. E essa palavrinha significa o preço foi pago. O preço foi pago. Jesus pagou o preço. E inclinando a cabeça rendeu o espírito. Que é exatamente o que diz
o verso anterior. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Esse Jesus que morreu em todos os 3 evangelhos, a história continua e diz que ele ressuscitou. A ressurreição de Cristo é a demonstração clara de que Deus Pai recebeu o sacrifício que ele fez. Que o sacrifício valeu. É isso mesmo. E no final do texto de Lucas, antes dos episódios, ou logo depois desses episódios ali, no comecinho desse capítulo, onde é narrado a história do encontro de Jesus com as mulheres e depois com os discípulos no caminho de Emaús e assim por diante, diz que as mulheres estavam possuídas de temor e baixando os olhos para o chão, os anjos falaram: o que vocês vieram fazer aqui? Por que vocês vieram buscar entre os mortos? Alguém está vivo. Por que você foi no cemitério procurar alguém que está em casa? Procura quem está vivo entre os vivos. Então essa é a obra que Cristo fez. Ele veio, ele morreu e ele ressuscitou. E agora, queridos, o que é que nós temos que fazer nessa obra a ser continuada? Nós temos que manifestar aquilo que Jesus ensinou. No finalzinho do Evangelho de Mateus existe esse texto que é chamado de a Grande Comissão. Eu costumo dizer, esse texto, Grande Comissão, isso não é da Bíblia, tá? É um nome editorial que vem normalmente lá em cima. Eu costumo dizer que tem alguns pastores que leem com uma hermenêutica um pouco torta e entendem que é Grande Comissão, né? Então, é o texto da Grande Comissão, então eu não quero pôr... É isso aí, Evangelho da Prosperidade é isso mesmo. Entende a comissão de outro jeito. Conhece a história do político, né? O político fulano de tal, chegou uma comissão do Bradesco aí. Era o diretor e outras pessoas. Ele falou, coloca na conta do Banco do Brasil. Né? Então, é a ideia da ganância, do roubo. Grande comissão, queridos, é a essência daquilo que nós temos que fazer. É a ordem de Jesus, é a última ordem do Senhor Jesus no processo de nos dizer aquilo que nós devemos continuar. Ide, portanto, fazei discípulos. Assim, e portanto não é portanto, tá? Da comissão, certo? Você pode ir por menos, né? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Se alguém te perguntar assim, mas e aí? A igreja deve fazer o quê? Você tem que saber esse texto de cor, querido. Marca aí na sua Bíblia. Volta nele. Eu sei o que eu tenho que fazer. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo ensinou e ordenou. Eu tenho que fazer discípulos. Logo, uma igreja tem que fazer o quê? Discípulos. Uma igreja não precisa acumular membros. Os membros, eles vêm porque eles querem se tornar o quê? Discípulos. E é pela membresia da igreja que nós orientamos, ensinamos e disciplinamos os discípulos de Cristo. Por isso que a membresia é importante. Mas, na verdade, nós somos a comunidade dos discípulos. Esse fazer discípulos deve se espalhar por todas as nações, e a maneira como eu reconheço, aí sim, a membresia da igreja, é batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando para que eles guardem aquelas coisas que Jesus ordenou, com a garantia, com a certeza que Ele vai estar conosco o tempo inteiro, até que Ele mesmo volte, que é a consumação do século. Você que já é membro, com a pegadinha do pastor, hein? Você já parou para ler a missão da Igreja Presbiteriana da Barra Funda?
Eu sei que ela está meio escondidinha, mas eu já falei várias vezes. Lembra qual que é o moto da nossa igreja? Uma nova cidade, uma nova igreja, a fé antiga e sólida. Deixa eu explicar para vocês de onde nasceu isso. Barra Funda é para ser uma nova cidade. Existe um plano diretor da Barra Funda que prevê que nos próximos 15 a 20 anos esse bairro vai ser a maior densidade demográfica de São Paulo. Ou seja, é o lugar que vai ter mais habitantes por metro quadrado dentro de toda a cidade de São Paulo. Eu não sei se isso é bom ou é ruim. Fico pensando no trânsito, né? Fico pensando nos problemas urbanos. Mas é fato. Está consumado. Eles estão fazendo prédios um atrás do outro nesse bairro. Isso aqui vai crescer imensamente. Então isso vai ser uma nova cidade. Para uma nova cidade precisa-se de uma nova igreja. Por isso que a Barra Funda, ou a igreja da Barra Funda, veio para ser plantada aqui. Nós precisamos de uma igreja aqui. A fé, entretanto, é essa fé antiga, esse ensino, esse mesmo batismo, todas essas coisas. Gente, aqui não tem novidade do Evangelho. Aqui é o mesmo velho Evangelho. Esse Evangelho que eu amo. Esse Evangelho que nós pregamos. Porque é o Evangelho de Cristo. Não precisa ser outro. É sempre o mesmo. Qual a missão da Igreja da Barra Funda? Está lá no nosso site. Está lá no na nossa página do Facebook. Nossa missão é aquela dada por Jesus. Qual é? Ir pregar, fazer discípulos, batizar e ensinar. Eu não posso ter outra missão como igreja. Eu não posso inventar outra missão como igreja. Eu só posso ter a missão de Jesus Cristo. Às vezes a gente é meio tupetudo querendo inventar uma outra missão para a igreja de Jesus. Não. Então, o texto é sobre uma missão, uma obra completa e que vai ser continuada. Segunda coisa que o texto de Atos nos ensina é que esse é um livro sobre uma mensagem que ninguém pode contestar. Verso 3. A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Imagina, Lucas estava escrevendo essa história no primeiro século. No primeiro século estava cheio de gente que duvidava que Jesus tinha ressuscitado. A igreja estava cheia de inimigos. Aparecia gente uma atrás da outra para contestar aquilo que Jesus fez e aquilo que Jesus disse. Jesus fica durante 40 dias, mostrou as suas feridas da morte, da crucificação, a ferida do seu lado, apareceu diante deles e de repente eles estavam numa sala com a porta fechada e de repente Jesus estava lá dentro. Opa! É para dar medo ou não? É no mínimo para assustar. Mas esse Jesus que não precisava destrancar a porta para entrar, é o mesmo Jesus que se assentava na mesa com eles e comia peixes. E comia pães. E durante 40 dias o Senhor Jesus fica fazendo essas coisas para trazer a convicção àqueles apóstolos daquilo que ele havia começado a fazer e do que os apóstolos deveriam continuar a fazer. Isso foi incontestável, porque sempre na história a mensagem e a pessoa de Jesus foram contestadas. Só que as evidências são tão tremendas que se passaram 2000 anos e já se tentou de tudo para matar essa igreja de Jesus e ninguém consegue. Qual será o segredo dela? Qual será o segredo?
E não creia, queridos, que a igreja não tenha inimigos. A gente até é mais ou menos bem visto por alguns, até o governo reconhece a nossa posição, algumas nações são cristãs, em alguns lugares o cristianismo se tornou, pelo catolicismo, a maior religião, muita coisa assim. Mas não se iluda, o mundo não ama o cristianismo, quando ele não é parte dele. E aqueles que odeiam o cristianismo são muitos. E se eles pudessem, vê-lo-iam destruído, apagado da face da terra. Mas não são só os inimigos homens, não. Tem aquele que é o inimigo, que é Satanás. Ele gostaria muito de ver essa igreja destruída. Sabe por quê? Porque essa igreja entra naquilo que ele acha que é o reino dele, e arranca a gente lá de dentro, e traz aqui para fora e fala assim, agora você é crente. É a coisa mais impressionante da face da terra, ver isso acontecer na vida de pessoas. Alguém que era contrário às coisas de Deus, do reino, e passa a amá-las, abraçá-las, desejá-las, passa a ter deleite no Senhor. Como isso é miraculoso, como isso é tremendo, como isso é fantástico, é incontestável. Às vezes essas pessoas não sabem explicar, sabe por quê? Porque não tem como explicar. O fato é que nada pode impedir a obra de Cristo, sejam homens, seja Satanás, sejam religiões, 2000 anos de contestação e nada pode parar a obra de Cristo. E a gente vai vendo ela acontecer aqui nesse bairro, a gente vai vendo ela acontecer aqui nessa cidade. O reino de Deus vai se manifestando aqui e acolá, não como eu talvez projetaria. Porque Deus não se limita aos meus projetos tão pequenininhos. A mente de Deus é tremenda. A forma como Ele faz as coisas é benigna, é maravilhosa, é assombrosa. Para os homens ela é loucura. Para nós é obra de Deus. Nada impede. Um livro sobre uma mensagem incontestável. Nós somos parte dessa verdade incontestável como igreja. O livro de Atos também é um livro sobre o cumprimento de uma promessa. Olha como o texto continua. E comendo com eles, esse que aparecia dentro da porta, sem abrir, esse que fez essas coisas todas, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Vocês ficam aqui, porque alguma coisa vai acontecer. Então vocês esperam. Mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Ora, isso já havia sido uma promessa feita pelo Senhor Jesus, de que quando Jesus começou a falar para os discípulos, olha, eu vou morrer. Lembram das reações que eles tinham? Oxe, de jeito nenhum, Senhor. Não fala essas coisas. Nós vamos te proteger. Nós vamos te guardar. Pedro foi repreendido como se Satanás fosse. Quando Jesus disse que ele ia morrer, padecer, ele falou, não, Senhor, o que é isso? Ele falou, Arreda, eu não morrer é a ideia do capeta. Ele falou isso para Pedro, lá em Mateus capítulo 16. Então Cristo veio para morrer e ele começou a dizer, olha, eu vou embora. E os discípulos falaram, gente, é o Senhor, imagina a gente aqui sem o Senhor. Um bando de cara brigão. Já leram as histórias, a origem dos apóstolos? Gente, pergunta se eu ia escolher aqueles caras para fazerem parte da liderança da Barra Funda. Nossos padrões são tão tortos, né? Mas os padrões de Deus não.
Ele escolhe as coisas loucas desse mundo, queridos. Ele escolhe as coisas loucas desse mundo para fazer cumprir a sua obra. E então ele diz assim, eu vou embora. E eles falam, mas Senhor, nós vamos ficar órfãos, nós vamos ficar sozinhos. Calma, calma. Meu pai tem um jeito dele de fazer as coisas. E ele vai mandar para vocês um consolador. E esse consolador vai estar com vocês sempre. E a gente vai ver no domingo que vem, quando Deus manda esse Espírito Santo e esse derramar do Espírito Santo sobre a sua igreja. E agora o povo de Deus passa a ser habitado por esse Espírito. E ao contrário da doutrina pentecostal clássica, que diz que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção, nós entendemos pela Escritura que todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, crê e é batizado, ou até mesmo porque foi batizado com esse Espírito Santo. Então nós não temos crentes de duas categorias, aquele que foi e aquele que não foi. Nós temos crentes de uma categoria, no qual todos eles foram batizados com o Espírito Santo. É uma promessa de Deus para os crentes. Em Atos 2, nós temos então essa história que vamos ver, esse derramar do Espírito Santo sobre, segundo a profecia de Joel, sobre toda a carne. Para que nós pudéssemos crer. Então o livro de Atos é um livro sobre essa promessa cumprida e o poder que vem junto com ela para o cumprimento de uma tarefa. Lembra lá o primeiro ponto? É um livro sobre coisas que foram cumpridas, completadas, mas que têm que ser continuadas. Como é que a gente continua? Com o poder do Espírito Santo. Gente, as coisas na Igreja de Cristo não podem ser feitas de maneira carnal. Ela é feita por homens e mulheres que foram habitados pelo Espírito Santo para cumprir essa tarefa. Olha o que o texto diz a partir do verso 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino de Israel? Lembra? Jesus estava falando sobre o reino. Eles estavam confusos ainda. E eles perguntaram, é agora, Senhor, que vai acontecer essas coisas? Jesus respondeu, não compete conhecer tempos ou épocas para vocês que o Pai reservou para Ele. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Queridos, nós recebemos o Espírito Santo de Deus para testemunhar. Aquele foi um período histórico específico. O Senhor disse, aguardem porque vai acontecer alguma coisa. E aquele batismo com o Espírito Santo no livro de Atos, ele acontece 3 vezes. Dou uma chance para vocês descobrirem por que ele aconteceu 3 vezes. A resposta está aqui no texto. Porque precisava ficar claro que aquele Espírito Santo dessa igreja que é universal, ele ia vir sobre o povo em Jerusalém, depois sobre o povo na Judeia e depois na Samaria. E esse evangelho, por esse testemunho, chegaria até os confins da terra. É aqui que existe uma grande confusão na doutrina chamada pentecostal. Porque no livro de Atos aconteceu o batismo com o Espírito Santo 3 vezes. Eles então dizem, então isso tem que continuar acontecendo hoje. E nós acreditamos que não. Ele aconteceu essas 3 vezes em Jerusalém, na Judeia e na Samaria. E agora ele está completo, pronto e finalizado. E ele acontece com todo crente que se converte ao Senhor Jesus Cristo, para que essa mensagem chegue até os confins da terra. Que poder que vem com esse Espírito Santo? As ênfases hoje, muitas vezes, são nos sinais, nos milagres, nas curas.
Agora a gente vê sinal, milagre e cura, ou gente proclamando milagres e sinais e curas, e não vê a parte de baixo. E o poder é para essa parte. Os apóstolos, sim, fizeram sinais, milagres e curas. Mas pastor, não pode acontecer hoje sinal, milagres e curas? Eu acredito que sim. Deus faz coisas que Ele quer, quando Ele quer, da maneira que Ele quer e da maneira que Ele disse que aconteceriam na palavra dEle. Eu não tenho dúvidas disso. E eu conheço pessoas que foram curadas pela oração. Eu não tenho problema nenhum com as coisas sobrenaturais que Deus quer fazer. Só que é Ele quem faz, quando Ele faz, e não é a minha preocupação ficar tentando passar por sinaleiro, milagreiro ou curandeiro. E se você estiver doente, eu vou seguir aquilo que a Escritura manda. O que a Escritura manda? Está entre vós alguém doente? Chame os presbíteros. Ora, é isso que a gente faz. Quando Deus quiser fazer, Ele faz o que Ele quiser fazer. Agora, o poder do Espírito Santo tem que servir para uma vida de santidade, tem que servir para uma vida de testemunho, tem que me dispor a viver a verdade, tem que me dispor ao próprio martírio, ao perdão, ao testemunho, ao crescimento da igreja, por amarmos a verdade. Então, se alguém depois que obteve todas essas coisas quiser dar alguma ênfase nas 3 primeiras, eu vou ficar um pouquinho mais impactado. Mas não se iluda. O que Deus quer de nós são essas coisas aqui da segunda parte. Lembra qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. São mais, né? Acho que são 9. Longanimidade e benignidade. Quando a Escritura diz assim, enchei-vos do Espírito, significa manifesta esse fruto na sua vida. E aí você vai estar de fato cheio desse Espírito que é o Espírito Santo de Deus. Não é essa a nossa luta, queridos? Não é essa a nossa luta? Fala sério. Qual que faltou aí? Então nós precisamos viver essa luta pelo testemunho da verdade de Cristo na igreja. Quando nós soubermos viver esse fruto, então nós vamos ser parte desse grande projeto. Hoje, olhando para nós mesmos, nós somos os confins da terra, mas a partir de nós nos tornamos de novo Jerusalém. Sabe o lugar que precisa ouvir o Evangelho hoje? Jerusalém. Jerusalém precisa ouvir o Evangelho. Nós temos as nossas Judeias, as nossas Samarias. Então, para contextualizar, você muda ali Jerusalém, põe Barra Funda. Depois você coloca ali o estado de São Paulo e aí depois o mundo inteiro. Nós temos que ter projetos missionários como igreja, queridos. Não tem a menor dúvida disso. Nós temos que olhar até os confins da terra. É o nosso humilde alvo. Porque esse é o alvo de Deus, na obra de Deus, no tempo de Deus. E por último, esse livro é um livro sobre a continuidade da obra de Cristo pela igreja. É a igreja que dá essa continuidade. Nós vemos ali no texto de Pedro, na nossa liturgia. Ele quer fazer de nós, ou ele faz de nós o quê? Um povo, uma nação, um sacerdócio com um objetivo, que é manifestar o quê? A Cristo para aqueles que vivem nas trevas. A pergunta é, onde é que estão essas pessoas? Por todo lado. E a igreja tem esse papel. Como é que continua o nosso texto? Dito essas palavras, Jesus disse que eles iam receber o poder. Jesus foi elevado às alturas, à vista deles.
uma nuvem cobriu seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, vai montando aí o quadro. Enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? E a grande pergunta é, essa pergunta é para quê? A resposta deles é porque a gente viu o Senhor Jesus subindo, aí sumiu da nuvem. E a gente quer ver se a nuvem sai para a gente ver onde ele chega. Por que o anjo faz essa pergunta, ou os anjos fazem essa pergunta? Talvez no coração dos discípulos ali naquela hora tivesse aquele famoso sentimento de perda. Nossa, o Senhor está indo, e agora? O que eu faço sem o meu Senhor? O que eu faço sem o meu Senhor? E os anjos despertam eles daquele olhar estático para cima e falam assim: acorda, porque ele vai voltar. Mas enquanto ele não volta, vocês têm uma tarefa. Vocês têm um trabalho. Vocês têm algo a fazer. Porque essa é a história de vocês em Cristo Jesus. Isso se torna para o povo de Deus o seu deleite, a sua alegria. É interessante a pergunta dos anjos, em tempo de ser politicamente correto. Essa pergunta não foi legal, do jeito que ele começou. Ele falou assim: varões galileus. Galileu, gente, era pior do que ser corintiano, fala a verdade. Você aí magoou, desculpa, Guilherme, você está chateado. E a Raquel torcendo ali atrás, né? Puxa, o militar aqui vai querer me pegar. Não, mas eu estou falando do corintiano bíblico. Estou falando de corintiano aqui. Corintiano na Bíblia era sinônimo de imoral. Ser da cidade de Corinto. Eu não estou fazendo nenhuma relação aí, vocês é que estão fazendo. E ele chama assim: vocês galileus. Da Galileia saía tudo de ruim. As piores coisas. E Deus escolheu os loucos da Galileia para fazer o Evangelho chegar aos confins da terra, queridos. É assim que Deus age. É assim que Deus faz. É assim que o nosso Deus cumpre a sua palavra. É assim que nós entendemos. Eu posso dizer para vocês, gente, galileus, loucos desse mundo, Deus escolheu vocês para dar continuidade à obra de Jesus Cristo. E Ele vai fazer isso. Porque é assim que o nosso Deus age. Desde daqueles tempos e até hoje. Para fazer cumprir a sua palavra. Queridos, o que a gente aprende e o que a gente faz? Primeiro, existe um grande encorajamento aqui para nós. O Senhor Jesus disse na grande comissão: eu estou convosco. O Espírito Santo está com vocês. Nós não estamos sozinhos. Nós não somos órfãos. Quando você sai daqui da comunhão dos santos, eu quero dizer para vocês, eu amo a comunhão dos santos. Ela é boa. Às vezes você vem e fala: pastor, desculpa o incômodo. Não, não é incômodo. É a comunhão dos santos.
Às vezes a gente vai embora e parece assim, ixi, chegou a segunda-feira. E tem segunda-feira, né? Teve uns dias atrás, segunda-feira foi pesado, né? Parece que tudo de ruim acontece na segunda-feira. É a síndrome de Garfield, né? Queridos, vocês, quando saem daqui, vocês não vão embora sozinhos. O Senhor Jesus Cristo vai, Ele intercede e Ele diz ainda mais, olha, vocês vão ser recebidos na glória quando o Senhor Jesus voltar. Então que isso, em primeiro lugar, nos sirva de encorajamento. Segundo, nós somos desafiados. Essa é a sua história. Porque é a história de Cristo. Nós fomos comissionados, o Senhor Jesus ordenou, e nós fomos capacitados. O Espírito, você é crente? Você é crente? Então o Espírito Santo habita em você. Ponto. Você não tem que perguntar, será que o Espírito Santo... Não, você é crente? Sou. Então o Espírito Santo habita em você. Então você foi capacitado. Capacitado para experimentar a alegria de proclamar o reino. Vai e faça isso essa semana. Faça isso na sua casa. Faça isso com as pessoas pertinho de você. Faça isso com seu cônjuge. Faça isso com seus filhos. Faça isso com a pessoa que trabalha na sua casa. Faça isso com as pessoas no seu trabalho. Proclame o reino de Deus. Quantas oportunidades você pode aproveitar para ter a alegria de proclamar o reino? E por último, nós somos advertidos. As provas são incontestáveis. Quem não crê, perde. Mas quem crê, já ganhou. E não pode perder. Porque quem fez isso e quem disse isso foi o pastor Mauro. Não. Foi Cristo. Vou terminar contando uma história do porquê que eu prego o Evangelho. Sabe por que eu prego o Evangelho? Porque eu não confio em mim. Porque se eu pregasse o Evangelho confiando em mim, ele não teria absolutamente nenhum fruto. Mas porque é Cristo quem faz e o Espírito quem faz todas as coisas, eu posso ter a coragem de vir aqui à frente e falar a verdade de Deus para vocês. Só por isso. Só por isso. A igreja tem um fundamento, queridos. E o fundamento não são homens. O fundamento não são pessoas. Isso é parte da identidade da Igreja Universal de Cristo. Isso é parte da identidade dessa igreja local. O fundamento é Jesus, o Senhor e a sua